Eu acredito que a venda consultiva tem muitos elementos de relacionamento, tem muitos elementos emocionais envolvidos, e sempre que a gente está falando de um relacionamento complexo, com emoções envolvidas, né, que necessita de um relacionamento próximo, de uma consultoria, de uma pessoa entendendo e auxiliando outro ser humano dentro de uma tomada de decisão, vai ser muito difícil a inteligência artificial substituir o ser humano, né? Por mais que o ChatGPT saiba fazer levantamento de necessidade, contorno de objeção e tudo mais, as pessoas vão ficar mais confortáveis em conversar com outras pessoas. Então, você tem que desenhar o teu perfil de cliente ideal para entender qual é o cliente que mais se beneficia com o teu software ou com um módulo do teu software. Por quê? Quando você tem esse desenho, você vai para o exercício da abordagem comercial. Você vai fazer o exercício da abordagem. E aí, logo nos 30 primeiros segundos, você tem que falar de uma ou de duas dores, desafios que o cliente que te atendeu enfrenta no dia a dia dele. Só que como é que eu vou falar disso se eu não tenho o perfil de cliente ideal? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos gravar mais um Clínica de Vendas, meu amigo. É isso aí, Lê. Clínica de vendas, interação com os ouvintes, com os alunos, episódio feito pela audiência. Isso daqui é diversão garantida, meu amigo. Um dos melhores episódios que a gente pode gravar. A gente gosta bastante. Olha, hoje a gente vai falar sobre técnica de vendas para buffets, né? Como você que trabalha nesse segmento de eventos sociais, você pode fechar mais vendas em menos tempo. A gente vai falar sobre o tão famoso e amedrontador, talvez, ChatGPT. Vamos trazer aqui se isso ajuda ou atrapalha. A gente vai falar sobre como melhorar as suas taxas de conversão lá no fundo do funil. E a gente vai falar sobre como prospectar e abordar clientes sem parecer um golpista, uma golpista, Daniel Mestre. É isso aí, Lê. Pauta cheia de coisa boa pra gente conversar. E esse título, é óbvio que ele é um título para chamar a sua atenção, para você clicar, para você ouvir. Ninguém gosta de ser chamado de golpista, ter essa impressão ruim, né? Nós somos vendedores, a gente não aplica golpe em ninguém, nós vendemos produtos e serviços de qualidade que impactam a vida do nosso cliente, mas às vezes quando a gente vai fazer uma abordagem, né, a pessoa que está do outro lado do telefone não tem essa impressão ainda, e aí a gente vai trazer aqui algumas técnicas, alguns comportamentos para te ajudar a vencer esses desafios. O programa tá recheado de coisa boa, mas antes da gente entrar na nossa pauta principal, temos sim os nossos recadinhos de sempre. Estamos com as inscrições abertas para o programa de aceleração de super vendedores, o treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 15 semanas. Durante 15 semanas, a gente vai te ajudar a criar o seu processo de vendas, a gente vai te apresentar técnicas de vendas para você aplicar no seu processo, para você poder prospectar, abordar, vender, qualificar, fazer gestão de carteira, e nós vamos falar sobre comportamentos certos para você executar as técnicas nas fases do seu processo comercial. Um programa em que eu e o Dani a gente se dedica, e nesta turma, na turma 6 do programa de aceleração, nós temos uma novidade, que além de contar com o nosso acompanhamento, você tem um time de coaches que vai te assessorar ao longo da sua jornada. Serão 4 encontros com os coaches para você poder também se desenvolver com exercícios específicos para te ajudar a crescer na tua carreira, para fazer a tua empresa vender mais. Você que é gestor, traz o teu time para treinar vendas com a gente, porque temos condições especiais para equipes comerciais. Tamo junto? O nosso segundo convite é para você conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos na nossa operação comercial aqui no Super Vendedores e que a gente recomenda que você use. Você vai aprender a fazer gestão profissional de todas as oportunidades, todas as negociações que você tem em andamento e, claro, fazer gestão da sua carteira de clientes, porque você não vai perder nenhum compromisso. Sabe aquilo que você combinou com o teu cliente? O RD Station vai te avisar por e-mail, vai te avisar
no próprio aplicativo do CRM, que você tem um compromisso, tem que fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, fazer uma tarefa, enfim, você vai ter a cadência correta de atividades para você vender mais. E por último, quero convidar você para ir no RD Summit 2023, exatamente, o maior evento de marketing, vendas e tendências da América Latina, que este ano será aqui em São Paulo. Eu falo aqui porque eu estou gravando na cidade de São Paulo. E eu quero convidar você para vir no RD Summit. Você vai tomar um café comigo, com o Daniel Mestre, você vai poder assistir a gravação de um Papo de Vendedor. Nós queremos... Você não gosta de café? Nós vamos tomar um chopp, então, aqui no RD Summit. Venha conferir. E o melhor, com 15% de desconto. Exatamente. Vai no link da descrição aqui, o link laranja, que você vai ter um desconto especial de 15% para você vir pro RD Summit. Vem tomar um chopp com a gente, fora conhecer uma galera muito foda do mercado, assistir palestra. Inclusive tem palestra de quem? De quem, Daniel Mestre? Vai ter palestra dos super vendedores no RD Summit desse ano, Lê. O Daniel Mestre, pessoal, é um cara modesto. Vai ter palestra do Daniel Mestre no RD Summit 2023. Ele vai falar como estruturar, como formar uma equipe de vendas que vende muito, que bate meta, que faz da tua empresa uma empresa feliz. O Daniel tem essa técnica e ele vai trazer pra gente numa palestra exclusiva. Então você pode garantir o ingresso para os 3 dias de evento, ou se você quiser um day use, você pode comprar pro dia específico da palestra do Dani ali. Vem trocar ideia com a gente, nós vamos estar juntos nesse dia. Beleza? Agora sim, Daniel Mestre, vamos para nossa pauta principal. E eu já queria trazer a primeira pergunta aqui da Maísa Gomes. Estou começando no ramo de buffets. Eu faço orçamentos todos os dias, mas eu não consigo fechar com ninguém. Gostaria de saber se vocês conseguem me ajudar nesta questão. E aí, Daniel Mestre, o que a gente pode falar para Maísa Gomes, cara? Vamos lá, Maísa. Cara, buffet é um negócio sensacional, né? O grande lance aqui, né, não sei se você já está utilizando, mas é você trazer clientes para a degustação, tá? Já acompanhei o mercado de eventos, de casamento, com alguma proximidade, e é muito comum os buffets, seja para festa, seja para evento, fazerem degustação. Né, a alimentação, a comida, o capricho, isso é uma coisa que você consegue agregar valor através da experiência, né? Então coloca dentro do seu processo comercial trazer os seus possíveis clientes para uma degustação, né? Você pode, se você tem um lugar que você consegue fazer uma degustação legal, você pode chamar vários possíveis clientes no mesmo dia e você serve ali, né, os seus pratos especiais, o que você costuma apresentar, né, para os eventos e tal. Não sei se você trabalha com salgadinhos, se você faz jantares, enfim. É muito importante que você trabalhe a experiência do cliente para que ele fique mais seguro de fechar. Você só mandar um orçamento, vou fazer isso, custa tanto por pessoa, vai deixar o seu cliente sabendo quanto custa. Mas para você agregar valor, você vai agregar valor através da comida, você vai agregar valor através do sabor, você vai agregar valor através do atendimento, através dos garçons, através da simpatia, através do capricho, né? Então é muito necessário, né, e muitos buffets, no mínimo aqui da nossa região, trabalham dessa forma. Se você não está conseguindo fechar com ninguém, é muito provável que essa galera esteja participando de degustações de outros buffets e preferindo fechar com quem eles já experimentaram, né? Então, se você ainda não faz o processo de degustação dentro do seu processo comercial, eu recomendo você criar esse processo. Eu sei que gera um pouquinho de custo, mas está dentro do custo de abertura do cliente, né? É muito difícil você fechar, principalmente se você estiver falando de grandes jantares, essas coisas assim, sem as pessoas experimentarem antes, né? E aí capricha na experiência do cliente, né? Treina bem o seu time de garçons, né? Faz uma parceria com o pessoal de decoração para montar as mesas. Você pode, inclusive, ajudar as pessoas que trabalham com decoração, se você não tem esse serviço junto com o seu buffet, né? Da montagem da mesa e tudo mais. Faz parceria com essa galera, aí eles trazem os clientes deles também, você também vai servir os clientes dos outros, fica bom para todo mundo, né? Capricha na experiência do cliente que você vai ter um aumento da sua taxa de conversão. E você, Lê, que dica que você dá para Maísa? Cara, eu gostei muito do que você falou sobre a degustação, porque
quando você compra esse serviço, é uma decisão muito emocional, né? Tanto se você tá vendendo, por exemplo, o espaço ali, o teu buffet, para um casamento ou para uma festa infantil, ela é uma decisão emocional. E a pessoa, ela precisa sentir essa experiência, ela precisa se imaginar, né, servindo aquele prato ou proporcionando esse momento que ela está tendo para os convidados dela naquele evento específico. Então, eu gosto muito se você olhar, né, para o processo de vendas, você colocar essa experiência dentro de algum ponto de contato. Além disso, você pode expandir um pouquinho, tá? Você pode, por exemplo, pegar todo mundo que você apresentou uma proposta ali, apresentou o orçamento do teu buffet e convidar toda essa galera para uma experiência em um único dia. Isso é muito comum dentro de evento social, principalmente casamento. Então, eu vou lá com a minha noiva, né? E aí eu vou num jantar e ali vão ter todos os fornecedores que são parceiros do teu buffet. Então ali vai ter o cara da banda, vai ter o DJ, vai ter docinho, decoração, vai ter o pessoal da floricultura, vai ter todo mundo dando um show para você entender o pacote completo, tá? Então a experiência que nem o Dani tá trazendo, ela é muito importante para você ter o resultado que você quer impactar na venda efetivamente, você ajudar a pessoa a sentir. O lado emocional é muito forte. Eu falo isso porque o aniversário da minha filha de 1 ano foi em buffet, o aniversário da minha filha de 6 anos também foi em buffet. E foi no mesmo buffet. E qual foi a sacada? Aí eu quero trazer uma sacada de pós-venda. Cara, se você vende uma festa infantil, por exemplo, né, faça pós-venda uma semana depois ali, no máximo uma semana depois da festa da criança, né? Faz um contato com os pais e pergunta o que eles acharam, se eles tiveram um bom momento, se os convidados ficaram à vontade, se eles tiveram uma boa experiência. Teve o sim? Legal. Pede uma indicação imediatamente. E se você quiser explorar um pouco mais, você pode virar para a própria mãe ou para o próprio pai e perguntar: olha, que legal que você teve uma boa experiência. O que você acha da gente já fechar o próximo aniversário do seu filho e da sua filha? Daqui 1 ano, a criança vai fazer aniversário de novo. Por que não começar a pagar por mês algo que ela não precisa, de repente, pagar ali à vista ou em 2, 3 vezes, entende? Então, o pós-venda, você pode ter também um resultado muito expressivo. Se teve algum problema, aceita o feedback e aproveita esse feedback para poder crescer, para poder melhorar os seus processos internos, melhorar o teu atendimento, para você poder crescer. Pouquíssimos buffets fazem esse tipo de iniciativa. Todas as experiências que eu tive, eu nunca tive pós-venda dos buffets. Então, eu posso falar para você que isso é um diferencial. Agora, a tua pergunta é muito clara, né? Você falou assim, poxa, eu preciso entender como é que eu melhoro minha conversão. Eu faço muito orçamento e, ao mesmo tempo, eu não tenho tanto resultado. O que eu acho que é legal você entender? Que você pode estar fazendo muito orçamento para pessoas erradas. Então eu queria voltar um pouquinho e ir no processo de pré-venda. Se você parar para pensar, o Dani, e no começo da minha fala, eu falei do processo de vendas. Depois eu trouxe um pouco de processo de pós-venda, que é importantíssimo para você ter sucesso. Agora eu quero ir para trás, ali no começo do funil, e falar de pré-vendas. Como é que tá a tua prospecção? Como é que tá essa geração de leads dentro do teu marketing? As pessoas passando? Será que existe um processo de qualificação para você poder qualificar melhor aquela pessoa, aquela família? Porque, gente, eu tô na cidade de São Paulo, tá? Você tem festas infantis que vão de 3, 4 mil reais até 40, 50 mil reais. Uma festa infantil, mesmo horário, tá? Mesmo horário e relativamente a mesma experiência. Óbvio que a de 40 mil tem muito mais glamour, mas vocês entendem o que eu falo? Quem compra um buffet de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais não é cliente que vai comprar um de 35, 40 mil reais. Então, às vezes, você tá fazendo muito orçamento, mas pra galera errada. Então você precisa melhorar a tua qualificação dentro do funil de pré-vendas, né, Dani? É isso aí, Lê. E aí é importante fazer também corretamente o levantamento de necessidade, né, que é logo após aí o processo de qualificação, de entender um pouquinho mais da festa e tudo mais, né, porque os clientes, eles vão vir muito querendo saber o preço, tá cotando o preço de um monte de coisa, né, e muitas vezes se você faz alguns tipos de pergunta antes, você consegue adequar um pouquinho, né, o preço ou mais perto do que o cliente quer, né, ou se aproximar do orçamento que ele precisa.
né? Porque se você simplesmente sai mandando uma média de quanto custa e tal, principalmente quando a gente está falando de refeição, não de festa infantil, por exemplo, a gente não sabe exatamente o tipo de evento que você costuma fazer. Quando a gente está falando de refeição, né, tem um range enorme, dependendo do tipo de prato que você vai oferecer, né? Então, se a pessoa tem uma média de quantos convidados vai ser, mais ou menos o que ele está querendo servir, você consegue ir adequando o orçamento ao budget do cliente, né? E isso vai facilitar que você consiga aproximar um pouquinho mais do cliente, né? Porque se você simplesmente vai mandando tabela de preço, né? Esses aqui são os pratos que eu trabalho e tá aqui o valor. O cliente vai ter que fazer tudo sozinho, vai ter que olhar ali que prato, quanto custa cada um, vai fazer sozinho as contas e talvez ache caro, né? Por isso que é importante trazer o cliente para uma experiência, né? E fazer esse processo consultivo junto. Quantos convidados serão, mais ou menos quanto você está pretendendo gastar, né? Consigo chegar de tanto a tanto, depende do que a gente coloca, o que a gente tira. Então, é importantíssimo o levantamento de necessidade, né, Lê? Com certeza. E perceba que durante toda a nossa fala aqui, né, nós estamos falando de uma venda consultiva. Você faz uma venda extremamente consultiva, com elementos emocionais, com tomadores de decisão. Às vezes você tem um decisor e um influenciador, às vezes você tem decisor e financeiro, não na mesma pessoa. Você precisa aprender a executar bem esse conjunto de técnicas de vendas consultivas. Então, Maísa, faço o convite para você conhecer o nosso treinamento, para você vir no programa de aceleração de super vendedores. Eu tenho certeza que o processo comercial, as técnicas corretas e o comportamento ajustado vão fazer você vender muito mais e não passar mais por essa situação de fazer muito orçamento e não ter sucesso. Tamo junto? Dani, já emendando na próxima pergunta aqui, uma pergunta que é diferente, cara. É diferente, ó. Roberto Balbudes. E o Roberto escreveu pra gente o seguinte: olá, Papo de Vendedor. Acompanho o trabalho de vocês desde janeiro e já escutei todos os episódios. Roberto, muito obrigado pelo carinho. Eu não queria fazer uma pergunta, mas sim ouvir a opinião de vocês sobre o tema do momento. O ChatGPT representa o risco para as minhas vendas? E as outras inteligências artificiais? O que você pensa sobre o assunto, Daniel Mestre? Então, né, Lê, isso daí tá em alta, né? Tá cheio de gente usando o ChatGPT, tem um monte de gente com medo do ChatGPT. Da mesma forma que qualquer mudança do mercado gera apreensão, né? Quando começou a vir os e-commerces, os vendedores também acharam que iam ficar obsoleto, que não precisava mais de vendedor. E, em partes, o e-commerce substituiu um modelo de compra, né? Eu não preciso mais ir até uma loja e falar com alguém se eu quiser comprar alguma coisa. A gente, durante a pandemia, comprou muita coisa pela internet, até antes da pandemia, né? A pandemia só evidenciou isso. A gente começou a fazer até compra de supermercado de forma online, né? Mas o ChatGPT em específico, quando a gente está falando sobre venda consultiva, ele se torna uma ferramenta poderosa para a gente utilizar a nosso favor, né? Você pode trocar uma ideia com o ChatGPT ali para que ele consiga te ajudar em alguns pontos. Eu não acho, aí é opinião pessoal, não sou expert em inteligência artificial, inovação, essas coisas, né? Tem gente mais qualificada do que eu para falar sobre isso, mas eu acredito que a venda consultiva tem muitos elementos de relacionamento, tem muitos elementos emocionais envolvidos, e sempre que a gente está falando de um relacionamento complexo, com emoções envolvidas, né, que necessita de um relacionamento próximo, de uma consultoria, de uma pessoa entendendo e auxiliando outro ser humano dentro de uma tomada de decisão, vai ser muito difícil a inteligência artificial substituir o ser humano, né? Por mais que o ChatGPT saiba fazer levantamento de necessidade, contorno de objeção e tudo mais, as pessoas vão ficar mais confortáveis em conversar com outras pessoas. Esse movimento já aconteceu. A gente já teve muito chatbot para você poder trocar ideia no chat, tirar suas dúvidas, ser atendido mais rapidamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia ser atendido por chatbot. Eu quero falar com outra pessoa. Quero que alguém esteja preocupado em resolver o meu problema. Ficar falando com uma máquina que às vezes você insere coisa lá, ela manda eu responder de novo, me deixa mais puto do que resolve o meu problema.
piora a minha experiência e minha tendência é sair dessa empresa, né? E aí dá a volta, né? Porque durante muito tempo o negócio foi, vamos automatizar o processo, aí chegou num nível que você não consegue falar com ninguém dentro das empresas e as empresas high ticket estão começando a trabalhar com atendimento humanizado. Voltou pro humano, né? O humano virou melhor que a máquina de novo. Virou diferencial competitivo, né? Falar com o humano virou diferencial competitivo. É lógico que precisa ser um humano bem treinado, né, Lê? É lógico que precisa ser um humano bem treinado. Mas eu prefiro falar com o humano. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a questão das abordagens, né, de golpe e tudo mais, que o Leandro falou no começo do episódio. E é esse o ponto. A venda consultiva, ela tem elementos de conexão, de rapport e um monte de coisa que é impossível uma máquina fazer. A gente quer comprar de quem a gente confia. Como é que eu vou confiar numa porra de uma inteligência artificial? Exato. Pra tomar uma decisão grande dentro da minha empresa sem conversar com ninguém? A inteligência artificial tá programada para responder corretamente, mas quem disse que eu confio numa empresa que eu troco ideia só com uma inteligência artificial? Então, eu acho que o ser humano não perde para a inteligência artificial. A inteligência artificial se torna uma ferramenta do ser humano e o ser humano, por ser uma pessoa com emoções, consegue lidar melhor com outras pessoas. Só que daí eu preciso estar habilitado. Se eu sou um vendedor que não entende nada de comportamento, que não entende nada de emoção, que não consegue auxiliar o cliente na tomada de decisão, que não consegue fazer a gestão correta das emoções do terceiro para que eu auxilie ele na resolução do problema que ele tem, aí a gente tá no lugar errado, né? Aí a gente tá no lugar errado. Aí provavelmente a máquina pode fazer um trabalho melhor do que a gente. Agora, a máquina não substitui, né? Feeling, né? A máquina não substitui feeling. Qual que é a diferença de inteligência artificial e humano? É o pensar ou é o sentir, né, Lê? Exatamente. Ela pensa, ela é uma inteligência. Talvez ela pense até melhor do que a gente. Ela está sendo programada por um monte de gente super inteligente, tem todo o conteúdo da internet disponível para ela consultar em milésimo de segundo lá, mas ela não sente nada, ela não consegue perceber tensão. Ela não consegue perceber ansiedade, ela não consegue perceber medo. Ela pode estar até treinada para identificar alguma coisa na fala ali, no tipo de escrita, mas eu duvido muito que ela vai conseguir criar rapport, criar empatia como um ser humano de fato faz. Então, eu acredito que o ChatGPT ele vai substituir um tipo de vendedor, né? Da mesma forma como o e-commerce substituiu alguns tipos de vendedores, né? Que a gente não precisava do vendedor para comprar, né, Lê? Eu comprei um monte de coisa pela Amazon aqui, comprei um monte de livro pela Amazon essa semana, comprei coisa no Mercado Livre essa semana, que eu não queria ter que sair de casa, eu não queria ter que conversar com ninguém, né? Para mim era especificação, preço, chega aqui em casa que eu não quero ir em lugar nenhum. E aí tá ótimo. Você percebe que não é o que você estava comprando... Não é uma venda consultiva, exatamente. Exatamente, que é o ponto que você começou a tua resposta, né? E eu gosto de pensar, Roberto, que nem o Dani comentou, que é uma ferramenta. Assim como o celular é uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta, o fax foi uma ferramenta, entende? A carta que a gente mandava, ali, o catálogo que a gente mandava via correio foi uma ferramenta, né? E o lance da ferramenta é a forma como a gente aprende a usar ela no nosso dia a dia. Existe risco? Sim, existe. Se você faz um trabalho que é muito automatizado, um trabalho em que, em tese, não tem absolutamente nada consultivo, ele é mais braçal, você pode ter um risco maior de ser substituído, né? Agora, eu prefiro olhar para o ChatGPT e para outras inteligências artificiais como oportunidades que eu posso explorar. E quando eu falo eu posso explorar, a gravação desse episódio aqui, quem fez a pauta fui eu. Eu fiz a pauta, o núcleo da pauta, e aí o meu time, Maiara, Bianca, Mônica, elas pegam essa pauta e derivam isso em outros entregáveis do podcast. Eu usei o ChatGPT em um certo ponto. A Mônica, por exemplo, ela vai usar 2 inteligências artificiais para poder fazer o trabalho dela. Mas o trabalho dela é ela quem faz. Ela usa a ferramenta para poder desenvolver o trabalho dela. Eu, Leandro, não tenho a pretensão de substituir alguém do meu time, do time de produção de podcast, por uma inteligência artificial só, entende? Por quê? Pelo fato do que o Daniel falou. O pensar, o sentir, o feeling,
entender a construção de um texto, retórica, entendendo o nosso público-alvo, entender dos nossos ouvintes. A gente precisa desse lado mais humano. E aí, volto no que o Dani falou, né? As empresas estão querendo automatizar tanto que hoje o atendimento humanizado é um diferencial. A gente foi prospectado semana passada por uma plataforma de concorrente à Hotmart, para quem já é nosso aluno, sabe? A gente usa Hotmart na estrutura. Quero até mandar um abraço pro Leonardo. E é uma das coisas que ele falou e que mais me chamou a atenção foi: aqui dentro da nossa empresa você tem um gerente de contas, se você tiver qualquer tipo de problema, você vai falar com ele ou com ela especificadamente. Aqui é humano falando com humanos. Então, de fato, vai ter tecnologia? Vai, mas é a nossa relação que vai fazer perdurar o longo prazo da nossa parceria. Então, você pode usar a inteligência artificial para melhorar a tua eficiência, para te ajudar a aprimorar o seu atendimento com o seu cliente. Você consegue usar essa inteligência para personalizar melhor. Por exemplo, eu preciso de ideias para contornar a objeção X. É uma objeção que só você tem no teu mercado específico. Uma inteligência artificial pode ser mais eficiente do que você fazer uma grande pesquisa, do que você ler um livro inteiro sobre objeções. Óbvio, você vai deixar de ler, você vai deixar de fazer um curso, você vai deixar de escutar um podcast? Não, mas você também vai usar a inteligência artificial para te ajudar a andar mais rápido. Quando você pensa dessa forma, o teu trabalho fica mais estratégico. Você consegue ser mais eficiente dentro das tuas abordagens comerciais, dentro das tuas negociações. Então o lance é a gente se adaptar às mudanças que as inteligências artificiais têm trazido. E mais, explorar aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não com medo de alguém substituir o nosso ponto. E para finalizar, eu estou estudando bastante inteligência artificial, estou lendo bastante, participei inclusive de um evento de inteligência artificial. Você não vai ser substituído, Roberto, por uma inteligência artificial, mas possivelmente, se você não entender esse movimento, você vai ser substituído por um humano que sabe usar a inteligência artificial. São coisas completamente diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. E aí, eu cito uma das pessoas mais importantes da minha vida, pessoal. Meu avô Munhoz, e muito me ensinou sobre vendas. E cara, ele se aposentou, ele era representante comercial de uma empresa, de uma indústria de máquinas de costura. Ele se aposentou por quê? Porque quando ele ia visitar, ele rodava 200, 300 quilômetros para visitar um cliente, né, para vender uma máquina. É óbvio que a margem dele tinha que ser maior. Por quê? Porque ele estava lá, 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar. E aí, num determinado momento, o cliente começou a falar assim: poxa, Munhoz, mas você tá me vendendo essa máquina por 1.000 e aqui no Mercado Livre tem por 750, né? Então a internet, quando ela nasceu, eu tô falando aí de 92, 94, 98, 2000, 2005, essa faixa, o meu avô percebeu que esse trabalho dele de ir e encantar o cliente, levar para almoçar e tudo mais, isso ia acabar caindo, ele ia acabar perdendo espaço para a internet. Não é que ele quebrou, ele foi se adaptando, mudou de segmento, tá super bem, super feliz, mas ele não faz mais aquilo que ele fazia, né, que ele gostava. Inclusive eu acompanhei ele muito em diversas visitas, assim, eu passava as férias viajando com ele, tanto que eu aprendi a vender com ele, né? Então esse é o ponto, pessoal, é usar como ferramenta e mostrar que você sabe usar essa ferramenta. Por último, queria deixar uma recomendação de um filme que ele fala muito sobre inteligência artificial, mas ele dá um outro tom para a inteligência artificial. Eu acho que quando a gente fala de ChatGPT, quando a gente fala dessas tecnologias que estão aqui, a gente não chegou nesse nível que o filme apresenta, né? Ele é uma ficção, ele é um filme para você assistir comendo pipoca, é um filme antigo, é um filme de 2013, né? Esse ano faz 10 anos que ele saiu, e é um filme chamado Her, ou no português, Ela. É com Joaquin Phoenix, aquele ator que fez o Coringa, que ganhou o Oscar, tá disponível na Netflix, tem na Amazon Prime, é um filmaço, e ele traz essa ideia da inteligência artificial, só que muito mais avançada. Aí sim, sentindo, interpretando e conversando com você a ponto de você esquecer que é um robô. A gente tá muito longe
na minha concepção hoje, né, 2023, a gente tá longe de chegar nesse nível, mas a gente tem que aprender a usar a ferramenta. E cara, não caia no canto da sereia, tem um monte de guruzinho da internet vendendo uma série de soluções de inteligência artificial para você prospectar sem ter que falar com o cliente. Galera, isso aí é bullshit, né, Dani? Isso aí é tipo assim, é aproveitar a corrida do ouro para vender picareta, para vender pá, para vender carrinho de mão. Acho que não vou julgar essas pessoas que fazem isso, mas o meu ponto é com você. Não caia nessa balela dizendo tipo assim, eu não preciso mais fazer cold call porque agora tem uma inteligência artificial que vai fazer. Não, né, Dani? Você vai ter que pegar o telefone, você vai ter que ligar, você vai ter que fazer o teu trabalho. Isso não existe fórmula mágica, pílula milagrosa para você vencer o medo da rejeição. Tem o quê? Treino, tem o quê? Aprender a lidar, tem técnica para você executar no seu dia a dia. E o negócio, né, você comentou, o ChatGPT pode criar mensagens para você, mandar mensagem pelo WhatsApp, pode te ajudar a criar a mensagem. Só que se você não souber vendas o suficiente para saber se a mensagem tá boa, você vai mandar uma mensagem qualquer, entendeu? Você precisa saber o que você tá pedindo pro ChatGPT, né? O ChatGPT é uma excelente ferramenta se você sabe fazer as perguntas certas. Se você não sabe ao ponto de não saber se a mensagem tá boa ou ruim, não saber o que falar para ele para melhorar a mensagem, não saber perguntar para ele corretamente para você aproveitar da inteligência, você não consegue usar a inteligência, você vai mandar mensagens que não funcionam, não vai conseguir ter a taxa de retorno que você está esperando com isso, né? O robô realmente consegue aumentar a nossa produtividade, né? Você pode programar ele para fazer um monte de coisa, ele vai te entregar um monte de coisa, mas você precisa saber suficientemente sobre o que você está querendo para entender se precisa de mais ajustes ou não, né? Eu já conversei um monte com o ChatGPT, tem um monte de coisa que ele erra, tem coisa que você precisa falar para ele, opa, ajusta isso aqui, né? E aí ele vai ajustando. É muito bom, ele vai ajustando, né? Mas se você pede alguma coisa pra ele, vem a primeira coisa e você manda, qual é o seu diferencial? Se o resto das pessoas também tá usando, né? Chat, manda pra mim uma abordagem pra eu vender um apartamento na planta, no bairro tal. Ele vai dar uma abordagem, você manda. Se todo mundo começar a usar, qual vai ser a diferença da abordagem das outras pessoas? Se um cara tá procurando apartamento, né? Tá convertendo em anúncio, né, Lê? E daí começa a receber as abordagens. Tudo é a mesma abordagem feita pelo ChatGPT, né? E ele vai conversar com o vendedor, depois o vendedor não sabe porra nenhuma. Você precisa saber utilizar a ferramenta a seu favor, né? A mesma coisa que você entregar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. A chance é maior dela bater o carro, né, do que dela conseguir fazer um bom proveito. Então, você precisa saber o que você está fazendo, e aí ele vai ser um turbo, vai ser um negócio para aumentar a sua produtividade, né? Mas não substitui. Né? Quem vai ser substituído, como o Leandro falou, quem negar a utilização, da mesma forma que as pessoas falaram assim, eu não vou vender por call na pandemia, eu sou um vendedor de porta a porta, eu não vou fazer Zoom. Aí você não vai vender nada na pandemia mesmo, você está resistente à mudança, você vai sofrer resistência do mercado que está mudando, né? Agora, se você entende como você pode se beneficiar de ferramentas, aí tá tudo certo. Exatamente, Daniel Mestre. E olha, antes da gente partir para a próxima pergunta, nós temos uma meta, Daniel Mestre. Temos uma meta. Qual é a meta, Leandrão? Lançamos o nosso canal no YouTube, o canal do Papo de Vendedor. Não é o canal dos Super Vendedores que você já acompanha os nossos cortes, os nossos vídeos lá. Não é esse. É o canal do Papo de Vendedor. E a gente tem a missão de chegar até 10 mil seguidores até o final desse ano aqui, dia 11 de dezembro. E a gente batendo essa meta, o que vai acontecer, Dani? Vou passar 0, Leandrão. Ficar careca e barbudo. Exatamente. Ele vai ficar parecendo um monge, o monge mestre, justamente porque batemos essa meta. E a gente precisa de você. Nós estamos começando o nosso canal, todo mundo que começa de baixo, é normal, mas a gente precisa da tua ajuda para chegar nos 10 mil. Tem um link aqui na descrição, é o linkzinho que a gente colocou aqui da cor verde, exatamente. Vai lá, clica no link verde para você poder se inscrever no nosso canal e aí sim a gente vai começar a lançar os episódios. Eu tô subindo os vídeos aos poucos, até porque tem uma limitação do YouTube, e assim que eu conseguir subir tudo, você vai poder assistir o nosso episódio lá no nosso canal ou ouvir aqui no Spotify
a forma como você preferir. Certo, Dani? É isso aí. Bora pros 10 mil, Lê. É isso aí. Agora sim, pergunta da Carla Vieira. Sou fã do trabalho de vocês e esse mês eu entro no treinamento de vendas de vocês. É isso aí, Carla. A gente tá te esperando, hein? Eu vendo um produto de ticket médio, ela colocou aqui uma média de R$2.000 e levo uns 60 dias para fechar uma venda. A gente imagina que esse seja o prazo médio de fechamento. Queria perguntar como eu posso melhorar as taxas de conversão, principalmente na última etapa do funil. Vamos lá, ela passou taxa de média de fechamento de 2 meses, passou ticket médio de 2 conto, mas não falou o que ela vende, né? Então a gente ainda tá trabalhando aqui com alguma especulação, né? A gente não sabe o que ela tá vendendo nem para quem que ela tá vendendo, né? Se a taxa é de 60 dias, deve ser B2B, provavelmente venda consultiva para empresa. O que a gente consegue te ajudar, né? Por ser um tempo médio aí de 60 dias, o que eu com essas informações consigo te passar de dica, tá, Carla? Caprichar na cadência de follow-up após apresentação de proposta, né? Se você tá com dificuldade de fechamento, eu não sei em que etapa, eu não sei em qual tempo você está fazendo a apresentação, né? Se você tem uma demora muito grande ali, se nos primeiros 30 dias você está fazendo levantamento de necessidade, visita e tal, especificação técnica, a gente não sabe o que você está vendendo. Mas muito provavelmente você consegue fazer essa primeira etapa num tempo relativamente curto. Tá? Então, vamos dizer que é da entrada do lead, você fazer a abordagem, você fazer uma reunião de levantamento de necessidade e montar a proposta, você faz isso dentro de 15 dias, né? 15, 20 dias, né, uma semaninha para cada reunião, né, tipo fazer uma ligação de abordagem, fazer um levantamento de necessidade, fazer uma apresentação de proposta, 15, 20 dias. A gente está falando de mais 40 dias para você fechar. Nesses 40 dias, o que está acontecendo? O que você está fazendo durante esses 40 dias? Existe uma sequência de follow-up, existe uma nutrição desse lead, existe um acompanhamento, você está fazendo alguma coisa de cadência de follow-up para trazer esse cara para fechamento, ou você simplesmente manda a proposta e aí algumas pessoas, depois de 40 dias, estão fechando com você, né? Porque durante esses 40 dias, o que está acontecendo? Né? Ele está indo atrás de mais 2 orçamentos, ele está vendo internamente, tomando a decisão compartilhada dentro da empresa. Tem algum ponto dentro desses 40 dias que você pode ajudá-lo, né? Se vai ter mais uma reunião internamente, você consegue pedir para participar dessa reunião. Senão você simplesmente fica esperando, né? E aí, trabalhar o tipo de cadência é super importante para não ficar só, e aí, você viu, recebeu a minha proposta? Vamos fechar? Né? Esse tipo de follow-up mais seco, se o cara tá mais próximo da tomada de decisão, até pode funcionar. Mas se você precisa fazer isso várias vezes durante 40 dias, você fica numa situação de tipo, puta, vou mandar um e aí, vamos fechar de novo? Já mandei 5 vezes, o cara não respondeu as últimas 4, né? Aí você fica numa situação ali de achar que tá incomodando, aquela coisa que a gente sabe como que funciona. Então, montar uma cadência, né, de follow-up para tentar ou antecipar esse prazo de fechamento, né, trazer o fechamento mais para próximo aqui, ou entender o que você pode fazer durante esses supostos 40 dias para se manter ali dentro do processo de tomada de decisão. Porque se você é a primeira pessoa, de repente, a mandar a proposta, ele vai usar a sua proposta como comparação, né? Ele vai começar a receber outras propostas e o pessoal vai comparar a proposta sua com as que estão chegando. E aí ele vai falar, mas eu já tenho uma proposta de R$2.000, e aí as pessoas vão tender a fazer por 1.900 e qualquer coisa, né? Para tirar esse contrato de você e fechar, né? Então é importante que você faça alguma coisa ali para não cair simplesmente no esquecimento, ser aquela primeira proposta que o pessoal está usando para fazer as negociações com os próximos fornecedores que estão participando da tomada de preço ali, né? São algumas coisas que eu consigo supor aqui, Leo. O que você acha? Cara, eu queria me ater, eu gostei da tua resposta, acho que já ajuda bem, mas eu queria me ater mais no fundo do funil. Eu acho que para você melhorar a taxa de conversão no fundo de funil, você precisa melhorar a técnica. Então, o que a gente considera fundo de funil? A gente considera, né, depois de apresentação de proposta ali, depois de você falar da proposta e valor do teu produto, preço do teu produto, aí vem técnica de fechamento,
técnica de contorno de objeções, porque você pode estar recebendo objeções para o fechamento, e você tem que ter técnica de negociação. Então, quando você fala puramente de melhorar a taxa de conversão, é você olhar para o teu processo de vendas, é você olhar para o teu CRM, as taxas que você tem hoje, né, e descobrir quais são as técnicas que você vai desenvolver num período de tempo. Por exemplo, olha, eu quero melhorar as minhas técnicas de fechamento nos próximos 30 dias. Você vai estudar fechamento para aplicar. E aí você sente se houve ou não reflexo na taxa de conversão. Então a minha dica aqui, a base dela é estudar tecnicamente fechamento de venda, contorno de objeções e negociação. Segunda dica é você ajustar o teu processo para você enxergar se a quantidade de oportunidades que estão descendo até o fundo de funil estão boas ou ruins. O Dani falou, pô, levantamento de necessidade, cadência de fazer follow-up ali, legal, mas quantas oportunidades estão vindo efetivamente para baixo? E não necessariamente eu preciso de mais, não é a quantidade, é a qualidade. Né? Se eu tenho uma taxa de conversão no fundo do funil, ali na hora de fechar negócio, de 40%, então quer dizer que de cada 10 negociações, de cada 10 propostas que eu apresento, eu fecho 4. Se eu subir a minha taxa de conversão de 40 para 50, eu já vou vender mais, porque eu vou vender para metade das oportunidades que eu apresentei proposta. Então você tem, a primeira opção é melhorar essa taxa de baixo. A segunda opção é você olhar a quantidade de propostas que estão descendo. Então eu posso manter 40% de taxa de conversão e ao invés de eu descer 10 propostas, eu desço 14. Eu vou vender mais, entende? Então é uma balança, ela tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode ter 100% de taxa de conversão, quer dizer que eu apresentei uma proposta e fechei uma venda, porque isso é uma grande mentira que a gente conta pra gente, né, Dani? É uma parada que você fala direto. E você também não pode ter uma taxa de conversão no fundo do funil de 1, 2, 3%. Ela tem que ser maior. É diferente, pessoal, prestem atenção, tá? É diferente da taxa de conversão do funil. Ou seja, da prospecção ali, da geração do lead ou do atendimento da demanda, né? Até o fechamento. Isso é o funil completo. Aí é outro esquema. Tua taxa vai ser menor do que a taxa no fundo. O que ela tá trazendo é como é que eu melhoro no fundo. Ou seja, cara, apresentei proposta, o cara já tem meu preço, meu produto e tal. E agora, como é que eu faço para vender mais para essa galera aqui? Então é fazer follow-up, é aplicar técnica de vendas, é aprender e treinar exaustivamente contornar a objeção e sempre mensurar se a quantidade de oportunidades que tá vindo na boca do funil tá boa, a quantidade tá boa ou ruim. Será que eu preciso aumentar ou diminuir, né, Dani? É isso aí. E também precisamos entender, né, Lê, se ela tá chamando a apresentação de proposta, fechamento ali, de realmente uma proposta apresentada, né? Ou se eu tô considerando toda vez que eu passo preço para alguém, que eu fiz uma apresentação de proposta. Exatamente. Né? Então, se eu recebo um monte de pedido de cotação, quanto que fica tal coisa? É tanto. 2 conto. E eu tô contando isso como uma apresentação de proposta. Eu tô mandando uma cotação, né, Lê? Exatamente. Eu tô passando uma cotação. Aí, não fiz levantamento de necessidade, não sei se atende, se não atende, né? Não sei exatamente o que tá acontecendo. Se eu ligar para essas pessoas, isso é uma coisa que a gente faz bastante. Quando a gente olha para CRM de cliente, né, Lê? O cara tem ali, 70 oportunidades em negociação. Né, faz um tempão. Aí você fala, cara, essa galera aqui, esse pessoal tá negociando com você de verdade? Não, tá tudo, mandei proposta pra todo mundo. Falei assim, não sei que você mandou proposta pra todo mundo. Se eu ligar pra essa pessoa aqui, se eu ligar aqui, pra Rebeca aqui, ó, que tá faz 60 dias no funil e falar, Rebeca, você tá negociando com o Leandro? Ela falou assim, qual Leandro? O Leandro passou aqui pra você um preço de R$2.000 de tal coisa, 60 dias atrás. Não, eu lembro, pedi um preço pro Leandro e tal. Não, a gente não tá negociando, não. Eu queria saber quanto custava, só. Não tava nem pronto pra tomar a decisão. Aí a gente vai ter um tipo de taxa de fechamento, né, Lê? E aí algumas pessoas, né, compram depois de 60 dias de prazo médio. A gente também não sabe exatamente o que tá acontecendo. De novo, a gente tá trabalhando com o que a gente tem de informação aqui, né, Lê? São monte de possíveis opções. Se a gente está falando de cotação, passei 2.000 cotação. É normal que a taxa de conversão seja baixíssima, né? A mesma coisa que você faz assim, postei uma foto no Instagram, o pessoal está pedindo preço. Cada vez que eu respondo preço, eu fiz uma apresentação de proposta? Não fiz, né? Mas vai ser um tipo de taxa de conversão, né? Então, a gente precisa entender como que é essa apresentação de proposta, né? Quem que tá no fundo do funil? Tá no fundo do funil de verdade? Ou era
pessoas curiosas em relação ao valor, né, ao preço do serviço. São diversas possibilidades, né, que a gente está supondo aqui que podem servir tanto para Carla quanto para outras pessoas que estão passando por situações parecidas, né, em que, olhando para o seu fundo de funil, qual que é o cenário que você tem? Você tem propostas bem apresentadas de pessoas que estão engajadas, né, e aí tem um tipo de coisa que você precisa fazer, talvez aumentar ali a cadência de follow-up, ou tô mandando preço para um monte de gente, mas eu tô pulando etapa do processo, tô com um funil largo lá em cima, tá vindo um monte de gente querendo saber coisa, tô passando preço para todo mundo. A gente precisa saber um pouquinho mais do processo por inteiro para poder dar uma dica mais assertiva. Mas a gente cobriu aqui várias possibilidades, né, Lê? Exatamente. Acho que por último também trabalhar bem a tua apresentação de proposta, né? Pode ser que você precise melhorar, ajustar um pouco a tua apresentação para você, de repente, ter a oportunidade de já partir para o fechamento na apresentação da proposta. Acho que essa também é uma alternativa, porque se você pega esse gancho na apresentação da proposta e já usa uma técnica de fechamento e fecha, você aumenta a tua taxa de conversão e você diminui o prazo médio de fechamento. Então, se falar 60 dias, você começa a diminuir esse prazo aqui também. É algo que você pode atacar. De qualquer forma, Carla, quero te convidar a conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento, que a gente vai te acompanhar durante 15 semanas e com certeza a gente vai te ajudar a mensurar isso semana a semana, tá bom? Vem conhecer, tem link aqui na descrição para você poder vir treinar vendas comigo e com o Dani. E aí a gente vai trabalhar todas as etapas do funil, né, Lê? Etapa por etapa. Aí o negócio é outra figura. Exatamente. E aí, pra gente poder finalizar o nosso episódio aqui, tem a cereja do bolo, a principal pergunta aqui da Elisandra. A Elisandra é nossa aluna. Ela é aluna do Método Supervendedores. Ela mandou essa pergunta aqui e foi uma pergunta interessante porque gerou muita discussão. Teve vários outros alunos que ajudaram na construção da resposta e eu achei interessante trazer para vocês aqui no Papo de Vendedor. Olha só, eu trabalho em uma empresa de sistema de gestão empresarial e já tenho alguns contatos que não têm sistema na empresa. Porém, não ando tendo um retorno positivo desses contatos. Eu trabalho com telemarketing da empresa e muitas das vezes não consigo nem apresentar para o cliente. Ele já logo desliga e às vezes ele acredita que é golpe. Diante disso, qual estratégia eu poderia utilizar? Então, né, Lê, a gente vê isso em vários clientes, né, cara? Pô, a gente conversa com muito vendedor, a gente conversa com várias operações comerciais e eu fui fazer um treinamento, no máximo 2 meses atrás, treinamento de vendas por WhatsApp para uma empresa e uma das coisas, né, uma das demandas do cliente era, cara, a gente tem muita gente que tenta vender o nosso produto dando golpe no cliente, né, então tem muito golpe por WhatsApp, tem muito golpe por telefone, né, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado para a gente fazer uma abordagem profissional, seja por telefone, seja por WhatsApp, para passar credibilidade para o nosso cliente, né? Para mostrar para o cliente que a gente é uma empresa, que a gente faz um trabalho sério, que ele pode confiar na gente. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp, para realmente passar um pouco mais de segurança para esse cliente, né? Para que ele consiga desenvolver a conversa. É lógico que nessa primeira batida, né, que ela está falando, ela trabalha no setor como telemarketing e tem gente que não quer nem ouvir, né? Tem gente que não quer nem ouvir e já desliga. Tem muito pouco tempo, né? Aqueles primeiros 5 segundos, né, Lê? Que a gente precisa criar uma conexão mínima ali, que a gente consegue a atenção desse cara por mais 2 minutos, onde a gente vai falar alguma coisa ali que deixa o cara curioso para entender um pouquinho mais. É difícil? É difícil, né? Principalmente se você tá ligando para uma base fria. Né? Quando a gente está trabalhando cold call, a chance desse cara não querer falar com a gente é maior do que uma pessoa que está levantando a mão, né? Mas mesmo as pessoas que levantam a mão, muitas vezes não querem falar com a gente, não responde, também pode achar que é golpe e
Aí vai depender da forma como a gente aborda, do comportamento, da tonalidade, né? Se você está mandando por WhatsApp, se você tem um perfil favorável ou não favorável para fazer com que a conversa continue, né, Lê? Exatamente. Acho que quando você tem uma resistência do outro lado ali, quando você tá enfrentando essa... o cara não tem interesse, ele logo desliga, são algumas bandeiras que a gente tem que levantar e começar a estudar cada uma delas. Né? Tanto que a minha resposta para ela no nosso grupo de alunos foi muito nessa linha. Primeiro de tudo, é você desenhar o teu perfil de cliente ideal. Você tem que desenhar o teu perfil de cliente ideal, porque nem todo mundo vai ser cliente do teu software. Então eu falo assim, mas tem gente que eu ligo e não tem interesse. Eu falo assim, às vezes a pessoa pode não ter interesse de fato. Nem todo mundo que o nosso time conversa tem interesse em fazer o treinamento de vendas, entende? Olha quantos ouvintes a gente tem por episódio. Não é 100% dos ouvintes, aliás, não chega nem perto de 100% dos ouvintes que compram o nosso treinamento, né, Dani? Porque se 100% dos nossos ouvintes comprassem o nosso treinamento, a gente já tava morando, sei lá, cara, em outro país, na Lua. Você entende o lance? Tem muita gente que escuta a gente e nunca vai comprar nada na gente, cara. E tá tudo bem. Eu quero o aluno certo. Eu quero que a pessoa que entre no programa de aceleração, ele usufrua do nosso tempo juntos. Então, você tem que desenhar o teu perfil de cliente ideal para entender qual é o cliente que mais se beneficia com o teu software ou com um módulo do teu software. Por quê? Quando você tem esse desenho, você vai para o exercício da abordagem comercial. Você vai fazer o exercício da abordagem. E aí, logo nos 30 primeiros segundos, você tem que falar de uma ou de duas dores, desafios que o cliente que te atendeu enfrenta no dia a dia dele. Só que como é que eu vou falar disso se eu não tenho o perfil de cliente ideal? Vamos supor que você está ligando para alguém que precise do software na frente do caixa. Vamos supor que você vende para varejo, mais precisamente para clínica de veterinários ou pet shop, e aí você precisa fazer com que a pessoa que te atendeu ali pare para te ouvir. A melhor forma é você perguntar para essa pessoa se ela enfrenta os desafios que os seus clientes enfrentavam. Então seria mais ou menos assim: oi Daniel, tudo bem? Aqui é o Leandro da Software X. E eu tô ligando para você porque provavelmente você tem o desafio X e Y aí no seu pet center. Tô errada? Tô errado no caso, né? Tô errado? Você faz uma pergunta para fazer a pessoa parar e te ouvir. É o que a gente chama de trazer do ocupado para o curioso. Você não vai vender na ligação. E você não vai parecer um golpista, uma golpista. Por quê? Porque na sequência você traz para a pessoa o que, olha, e eu tô te falando isso, Daniel, porque 3 dos nossos maiores clientes tinham esse desafio antes de conhecer a nossa solução. Quer dizer, você faz o alerta e depois você mostra aqui embaixo, né? Você traz o alerta e você mostra aqui embaixo que você tem a solução para ele. E aí você faz uma pergunta aberta para ouvir a pessoa. Daniel, me conta um pouquinho. Fora esses 2 desafios, quais são os maiores desafios da sua empresa, do seu pet shop? Gente, eu tô dando um exemplo aqui. Você que tá me ouvindo, você pode vender máquinas agrícolas, pode vender pneu, pode vender site. Eu sei que isso é muito amplo, tá? Mas eu preciso que você compreenda que a gente precisa ajudar a criar ideias, a criar alternativas e fazer com que essas alternativas possam ser aplicadas no seu dia a dia. Não dá num podcast, né, Dani? Pra gente personalizar. No programa de aceleração, sim. Nos exercícios, a gente vai estar junto, ombro a ombro, desenvolvendo esses exercícios com vocês. Mas o lance é, quando eu sou interessante na minha abordagem comercial, a pessoa para do outro lado para me ouvir, né, Dani? É isso aí. E quando você se mostra especialista logo no início da reunião, falando sobre os problemas que o seu cliente enfrenta, mostrando que você entende do mercado do cliente, mostrando que você está mais preocupado em resolver o problema dele do que em obter algum tipo de informação, ninguém vai suspeitar que é golpe, né, Lê? Esse é o ponto. Ninguém vai suspeitar que é golpe, né? A gente suspeita de golpe quando a pessoa liga pra gente já querendo que a gente clique em alguma coisa, já querendo saber nome de mãe, informação pessoal, né?
tipo de informação que você precisa para fazer um empréstimo no seu nome, né? Uhum. Se eu tô falando sobre problemas específicos, se eu explico da onde eu consegui o telefone, já cai por água esse negócio, né? Leandro, tô te ligando porque você acessou o nosso site e pediu um contato para falar mais sobre XYZ. Você se recorda? Sou fulano, trabalho com tal. Foi você que solicitou contato, né? Como que eu vou achar que é golpe, certo? Então, o tipo de abordagem, né? E aí a tonalidade também tem que ser uma tonalidade entusiasmada, né, Leandro? Porque falando de vendas por telefone, né? Se eu estou animado, se eu estou entusiasmado, se eu estou querendo conversar com você, se eu estou mostrando que eu sou especialista, é um tipo de ligação, né? As ligações que a gente tende a desligar rápido são aquelas ligações, né, que eu não queria estar falando com aquela pessoa, né? Eu não queria estar falando com essa pessoa. Então, aí precisa melhorar a técnica de tonalidade, técnica de comunicação, técnica de conexão, técnica de rapport, né? Além do script ou do roteiro de abordagem especificamente, né? São algumas dicas, né, Lê, que a gente passa. E se você está fazendo isso por WhatsApp, põe foto, deixa o seu perfil aberto, põe o link do seu site na descrição, né? Porque a quantidade de gente que faz abordagem comigo, Lê, bonequinho do MSN cinza na foto, tá só o número do celular lá, não tem nem o nome da pessoa, né? Não tem nenhuma informação sobre a empresa da pessoa, tá usando um WhatsApp pessoal para fazer o contato, né? Me chama, né? Me chama até pelo nome, mas não fala quem é, da onde é, por que tá mandando mensagem, onde conseguiu o meu número. Qual que é a chance de eu responder? Mínima. Diria nula, né? Conhecendo você, eu diria nula. O ponto é, hoje a gente tem muita informação, inclusive um dos conteúdos que a gente postou lá no nosso Instagram, no @supervendedores, tá mais destacado esse mês aqui, cara, foi justamente um carrossel em que eu falo sobre como ter um perfil forte no WhatsApp, né? E é uma boa foto, né? Não é a foto com você e o seu cachorro, ou você e o seu esposo, você com o teu filho, tua filha. Cara, eu amo minha família, velho. Eu amo a minha família. Se eu tô gravando podcast, se alguma coisa acontecer com eles, eu saio correndo aqui e deixo tudo ligado. Mas no meu WhatsApp tem a minha foto, e quando você clica no meu perfil, tem a foto dos supervendedores, é eu e o Dani com a marca, tem o nome escrito, o meu perfil é aberto, se eu mandar mensagem para qualquer um, ele vai ver as informações, ali dentro de produtos, tem ali o nosso treinamento, quer dizer, eu preciso também fazer tudo que tá no meu controle para eu trazer um aspecto profissional, não adianta eu querer passar um aspecto profissional só no telefone. Por exemplo, uma outra coisa que a gente faz aqui no Supervendedores, a pessoa não tá respondendo no WhatsApp, a gente vai conectar no LinkedIn. Conectou no LinkedIn, a gente também vai mandar um e-mail. Por quê? Porque quando a pessoa levanta a mão querendo conhecer o treinamento, né, ela preenche o nome, o WhatsApp e o e-mail. Então a gente... mas às vezes as pessoas não olham o e-mail. Não sei. Eu sei que tá no meu controle mandar o e-mail. E eu sei que tem muita gente que dá mais atenção pro e-mail profissional do que pro WhatsApp, né? Eu tava desenvolvendo um trabalho de consultoria comercial num cliente que trabalha com câmbio e consultoria financeira. E o cara falou, cara, às vezes a gente manda um e-mail e a pessoa, ela dá mais importância pro e-mail porque acredita ser algo importante do que no WhatsApp. Então, assim, é de segmento, cada caso é um caso. Mas, cara, o que eu posso fazer? Eu tô atacando no WhatsApp, eu tô ligando, eu tô mandando uma mensagem no LinkedIn, eu tô mandando um e-mail. Minha parte eu tô fazendo, né, Lê? Exatamente, cara. Minha parte eu tô fazendo. E se eu chegar no final ali da minha abordagem, fizer a minha quantidade de X de atividades e essa pessoa, ela não retorna, aí eu tô tranquilo pra dar um lost no CRM e falar assim, cara, essa pessoa ela não compra de mim e de ninguém mais, porque eu dei tudo do meu melhor pra ela poder comprar. Deixa o marketing trabalhar. O marketing vai mandar e-mail marketing, vai mandar um monte de coisa pra essa galera. Deixa os caras trabalhar. Entende? O nosso ponto é esse. Pra você não passar por esse problema, ter um bom roteiro de abordagem, desenhar bem seu perfil de cliente ideal, estudar muito o nosso módulo comportamental de prospecção, que vai falar sobre o medo da rejeição, que vai falar sobre resiliência emocional, porque você vai precisar sim. Se a pessoa desliga na sua cara, quem perde? Você ou ela? Ela que tem um problema e que você tem a solução, só que ela não permitiu você apresentar a solução. Quem perde é ela, é ele que desligou na sua cara. Quando você começa a trabalhar melhor esse conceito de resiliência emocional,
você fica mais à vontade com o não. Você fica mais à vontade com o não. Parece meio estranho, né, Dani? Mas é libertador, né, cara? E a gente fala muito sobre isso uma aula inteira no programa de aceleração, né, Lê? Fica novamente o convite para quem quer aprender aí a lidar com rejeição, trabalhar resiliência, fazer a inscrição no programa de aceleração de supervendedores. Tem link aqui embaixo para você conhecer e aluno do método Supervendedores tem condição especial, hein? Tem cashback. Você comprou o MSV ali, tá assistindo gravado, quer vir pro programa de aceleração que é ao vivo, a gente dá 100% de cashback para você cair para dentro do programa de aceleração. Tamo junto? Daniel Mestre, temos mais um Clínica de Vendas no Ar, meu amigo. É isso aí, se você quer participar do próximo, vai lá no @supervendedores ou no contato @supervendedores.com.br, manda pra gente a sua dúvida, manda lá o que você vende, qual que é o problema que você está enfrentando, passa um pouquinho de informação pra gente. Quanto mais informação você passa, mais assertivo a gente consegue ser na resposta. E aproveita que você tá aí no Instagram, segue a gente, manda críticas, sugestões, sugestão de pauta, xingamentos, né, sugestão de convidado. Esse programa é feito de vendedores para vendedores e é importantíssimo a participação de vocês. É isso aí. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui no Spotify, fica 2 convites para você. Primeiro deles, para você clicar ali no nosso loginho do Papo Empreendedor, arrasta lá para cima. E se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui do Spotify, já clique em assinar, porque o quê? É grátis, Daniel Mestre. Exatamente, e dessa forma você fica por dentro de todas as coisas que a gente posta aqui no Spotify, né? Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, você já recebe um lembrete, e a gente tá com vários programas de quinta-feira, hein, Lê? Tá voando a quinta-feira, trilha específica, tá cheio de programa fora da segunda-feira. Então, se você segue a gente ali no Spotify, você fica por dentro, né? É notificado toda vez que sai um programa, né, Lê? Exatamente. E aí, do ladinho, você pode classificar o nosso podcast. Você pode dar 5 estrelinhas pro Papo de Vendedor, porque essas 2 ações que você está fazendo nesse momento nos ajuda a entregar ainda mais o nosso programa, o nosso show, para mais pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo. Você nos ajuda, é uma retribuição que a gente fica profundamente agradecido, certo, Dani? Exatamente, Leandrão. E semana que vem viramos o mês, estamos começando um mês novo, estamos começando setembro, tem episódios incríveis, já estão quase produzidos aqui, eu estava olhando na nossa pauta aqui, e é um mês imperdível para você cair para dentro do nosso podcast. Então já sabe, segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!